O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar sozinho, ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos neste dia percebendo, tanto na primeira leitura, lembrado também como resposta no Salmo, e no Evangelho de hoje, a figura de estrangeiros, de uma situação pagã. O paganismo não é uma situação de que uma pessoa que não é cristã, como hoje em dia geralmente nós colocamos, né? Mas alguém que acredita em outros deuses. Às vezes a gente até fala assim, a criança ainda é pagã, porque não foi batizada. Não é isso que se trata, né? O paganismo se trata de pessoas que acreditam em muitos deuses especialmente, né? Acreditam em muitos outros deuses, ou num Deus que não é o Deus de Israel. E por isso então era tido o nome de pagão, ou vindo da religião pagã. Por exemplo, os gregos, os romanos, eles tinham um paganismo, viviam um paganismo, porque acreditavam em muitos deuses, né? O Deus da água, o Deus do sol, o Deus da guerra, e assim sucessivamente. Para cada situação da vida existia um tipo de Deus ou algo do tipo. E Salomão, na primeira leitura nós escutávamos, né, que acabou para fazer com que o seu reinado crescesse, ele foi se aliando a muitos outros reinados. E para que essa aliança acontecesse, aos pouquinhos ele foi se casando com muitas mulheres. Então tinha um rei vizinho ali, ele ia lá, se casava com a esposa daquele rei. Quando aquele rei morresse, ele então começava a reinar naquele lugar. E assim foi acontecendo em vários lugares, em várias regiões, né? Ele se casava com a mulher para que depois ele governasse naquele lugar. Mas ao invés de ele levar, né, esta palavra, este ensinamento, as recomendações do rei Davi, seu pai, para aqueles lugares, ele se deixou alcançar pelo paganismo. Ele se deixou alcançar exatamente pela adoração a outros deuses. E é isso que está escrito no trecho que nós ouvimos hoje, né? Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como do seu pai Davi. Na semana passada nós escutávamos Davi, quando estava velho, antes de morrer, ele fez uma espécie de testamento espiritual para o futuro rei Salomão, né? E ele não fala para Salomão as riquezas, a fama, as coisas que passam. O testamento, a herança principal que Davi oferta a Salomão é para que ele seguisse os mandamentos de Deus e se mantivesse nos seus retos caminhos. Foi quase que a única recomendação que Davi fez a seu filho. E percebam que ele manteve-se fiel até próximo da sua morte. Quando já estava velho, é que ele então desandou, que ele soltou as rédeas. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
Às vezes a gente fica pensando, né? Já fui à igreja a vida toda, já fui cristão desde o berço, isso e aquilo, agora eu vou curtir um pouco a vida, agora eu vou fazer uma viagem, agora eu vou fazer tal coisa. E aí a gente faz vista grossa, né? A exemplo de Salomão. E aqui nós percebemos que o coração, onde está o nosso tesouro, aí repousa o nosso coração. E o tesouro de Salomão não repousava inteiramente em Deus, não repousava inteiramente no Senhor. E ele começou a chamar outros deuses, outras coisas de também seu Senhor. E mostravam respeito, construiu outros templos e foi construindo uma em presente, né? Uma para cada esposa, ao invés de ajudar, auxiliar com que as suas esposas também mudassem de opinião, de ideia, exatamente por sua fidelidade a Deus, ele começou a ceder, né, exatamente a estas outras realidades. E nesse momento, então, nesse desagradar ao Senhor, que não foi inteiramente fiel como seu pai Davi, Salomão constrói todas estas realidades e Deus então se irrita, né? Irrita aqui no sentido de que Deus é um Deus ciumento, que Ele quer o nosso coração inteiramente a Ele, né? Nesse instante, nesse momento, o Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibiria expressamente seguir outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. Qual que era a recomendação de Davi? Siga os ensinamentos, os mandamentos de Deus e siga os seus retos caminhos. Salomão fez questão de desobedecer, mesmo uma situação expressa por parte de Deus. E o Senhor então diz a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um servo teu. Às vezes a gente lê esses trechos da Sagrada Escritura e no Antigo Testamento, e a gente fala assim: nossa, mas como Deus era mau, né? Como Ele era severo. Mas gente, quem foi que não cumpriu a aliança? Não foi Deus, né? Foi o Salomão. O combinado não sai caro, não é isso? E nesse momento, nesta situação, Deus poderia na verdade destruir com tudo, porque a parte da aliança era exatamente essa. Mas Deus não faz isso. Lá com Adão e com Eva, qual que era o combinado? Se comerem do fruto proibido, vocês morrerão. Morrerão. E Deus foi lá e cortou a cabeça de Adão e de Eva? Não. Mas a gente acha que Deus é um Deus mau. Ora, o combinado era esse. Ele na verdade sempre ameniza, né? Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Deus não nos trata como exigem as nossas culpas. Deus não nos trata como exigem os nossos pecados. Imagina se Deus nos tratasse como verdadeiramente nós merecíamos. Coitado da nossa pele, né? Não sobraria uma por dia sequer, né, para contar histórias. Todos os dias a gente seria esfolado, todo dia a gente seria acabrunhado, todo dia a gente receberia chicotadas para dar conta daquilo que realmente nós merecemos. E portanto, esta situação de que nós temos que entender que Deus escolheu um povo, e um povo, uma raça mesmo, um grupo, uma nação, para ser este povo escolhido. E neste povo escolhido, Deus então faz com que recebam o pão, para que através deste povo todas as nações fossem alcançadas. Mas existia, portanto, etapas da salvação. Jesus vem primeiramente para este povo escolhido, que Deus foi pedagogicamente ensinando em todos estes anos, né? O povo de Israel, que Deus chamou primeiro Abraão, teve o filho Isaque, o filho Jacó, e aí portanto a partir de Jacó os 12 filhos, dos 12 filhos as 12 tribos, e assim faz com que formasse este povo, que pouco a pouco sendo pedagogicamente ensinado para servir unicamente, inteiramente a Deus, pudesse estar preparado quando viesse o Salvador. E aí, a partir deste povo que receberia o pão da vida, que é o próprio Cristo, pudesse fazer com que a palavra, o ensinamento, a salvação se irradiasse por todas as nações. Este era o plano de Deus, né? As etapas da salvação. Acontece que então se aproximou uma mulher
né, que era estrangeira e que quis queimar essa etapa, né? Ela começa a insistir, aqui nós não escutamos neste trecho do Evangelho, mas em outros evangelistas deste mesmo relato diz que a mulher ficava insistindo, e os apóstolos falavam: Senhor, manda essa mulher embora, ela está insistindo, fica enchendo o saco, manda ela embora, né? E aí Jesus meio que até aceita a sugestão dos apóstolos, mas fala: ó, filha, vai embora. E ela pega, então pede, né? Ela insiste: mestre, Senhor. E aqui há algo interessante, é a única vez que uma mulher, né, que uma pessoa chama Jesus de Senhor aqui no evangelista Marcos, né? Se você procurar todo o evangelista Marcos, é um dos únicos momentos que aparece a palavra Senhor, ou seja, uma estrangeira, alguém que a princípio, né, adorava muitos outros deuses, reconhece em Jesus o Senhor, Kyrios, Senhor. E esta mulher então faz quase que uma espécie de profissão de fé, e nesta profissão de fé ela apresenta a sua necessidade. Minha gente, a primeira coisa então que nós precisamos entender é a nossa insistência em favor das nossas necessidades, e entenda, as nossas necessidades também, a nossa salvação, a nossa santidade que precisamos e somos convidados a viver diariamente, e também isso precisamos apresentar diante do Senhor. Senhor, eu ainda estou muito distante daquilo que o Senhor pede a nós, assim como pediu a Salomão e pede também a mim, que eu seja fiel unicamente a você, e que eu tenho que parar de acender uma vela para o santo, uma vela para o demônio. Eu ainda tenho insistido em acender, através dos meus pecados, uma adoração, um incenso, uma vela também para o diabo. Dá-me a graça da fidelidade de ter um coração indiviso, inteiramente a Ti. Dá-me essa graça. Eu tenho que primeiramente aprender a apresentar esta necessidade, e depois, claro, nesta insistência, apresentar a necessidade dos nossos irmãos, sabermos rezar uns pelos outros, sabermos apresentar as necessidades uns dos outros. Mas perceba que há aqui também um processo, né? Um caminho. E qual é o caminho? Reconhecer que Jesus é Senhor, mas também adorá-lo como Senhor. Eu fazia retiro nesse mês de janeiro, recentemente, na segunda parte do mês, e lá na obra dos Santos Anjos, todo início e fim de qualquer oração, eles faziam aquilo que nós rezamos após o prefácio dentro da oração eucarística: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, e assim vai, né? A oração dos anjos, porque percebam que é uma oração de exorcismo, a oração que nós reconhecemos Deus como Deus, que é totalmente santo, que eu me prostro diante dele, ou seja, eu reconheço Jesus como único Deus, de que ele é santo, 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 ou seja, santíssimo, 3 vezes santos, e portanto eu não quero adorar uma única outra situação. É uma oração de exorcismo, de expulsão. Até porque qual que é a situação de que o diabo se apresenta diante de nós, minha gente? Ele, quando Deus apresenta a sua vontade, apresenta o seu planejamento de salvação dos seres humanos, ele se rebela e ele diz: não servirei, não vou me prostrar jamais, não vou me colocar nunca de joelhos. Como, eu não lembro agora qual é o santo, diz que o demônio não tem joelho, né? O demônio não tem joelho, ele nunca se prostrará diante do Senhor. Cuidado, cuidado, se em nossas almas, se em nossos corações, nós também não é encontrado em nós joelhos de adoração, se nós não conseguimos nos prostrar diante da vontade de Deus, se nós não nos colocarmos verdadeiramente reconhecendo de que Ele é digno de toda adoração, de não conseguirmos rezar: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana no mais alto dos céus, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
porque eu tenho que rezar junto com todos os anjos e santos, reconhecer que nos céus e na terra é proclamado de que Ele é santo, de que Ele é o único digno de adoração. Às vezes nós nos colocamos exatamente como Salomão na sua velhice. A gente tem que deixar Deus ser Deus. E aí a gente tem que cuidar também com os nossos milindres, né? Imagina se esta mulher ficasse toda milindrosa quando Jesus falasse: olha, minha filha, eu primeiro tenho que dar o pão para os filhos. Não fica bem tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está explicando aqui para ela de que há etapas de salvação. Primeiro é para o povo de Deus, para a raça escolhida. E minha gente, há muitos que foram escolhidos, muitos. Se nós observarmos, o próprio rei Salomão foi um desses escolhidos para governar o povo de Israel. Nossa Senhora, São José não foram escolhidos? E Deus deu o pão, portanto, a eles, para que a partir deles muitas outras migalhas fossem distribuídas a todas as nações. Olha quantas migalhas nós somos alcançados para saciar a nossa fome através da intercessão do pão que foi derramado e foi entregue a Nossa Senhora e a São José. Estes que foram escolhidos do povo de Israel. Mas também há outros que foram escolhidos e que não souberam aproveitar do pão, como é o caso de Judas Iscariotes, por exemplo. Judas não foi também escolhido, mas não soube aproveitar do pão, e nós não conseguimos alcançar migalhas a partir da realidade que ele negou o Senhor. Também nós somos escolhidos. Também a nós hoje é entregue o pão da vida, especialmente através da sua palavra e da sua Eucaristia. Será que nós temos recebido este pão para entregá-lo aos irmãos e irmãs que nós encontrarmos? E entenda, as migalhas não como aquilo que simplesmente cai ao chão, mas este pão repartido, dado aos irmãos, entregue aos outros, e que portanto é dado em nossas mãos para que a gente consiga ofertar. Eu que participo da missa diária, o que eu tenho feito, o que eu tenho ofertado, qual é o pão da vida que eu tenho dado aos outros, que eu tenho repartido, a graça que tem sido derramada em meu coração, o que eu tenho dado aos outros, qual é a vida que eu tenho mudado em mim para adorar o único Deus, para me colocar prostrado em adoração, em reconhecimento de que Ele é o único Senhor. Aquela oração que é como se fosse o primeiro mandamento para o judeu: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Salomão se esqueceu disso. Salomão se esqueceu desta realidade, deste primeiro mandamento. Escuta o Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor é único. Esteja disponível, reconheça de que Ele é o único Deus. Precisou uma estrangeira mostrar para os apóstolos e para mim, para você, que também somos estrangeiros e somos convidados a partir do sacramento do batismo, sermos verdadeiramente estrangeiros nesta terra, porque a nossa nação é o céu, a vivenciarmos verdadeiramente esta realidade, a realidade de que precisamos almejar, planejar, ter como objetivo, como ideal, as coisas do céu, e já nos colocar aqui na terra, prostrados diante do Senhor, reconhecendo de que Ele é o único Deus, e pedirmos também a Ele, não cheio de milindres, né? Mas agora então chamou de cachorrinho, agora eu vou abrir um processo porque não sei o que. Não, Senhor, olha, também os cachorrinhos são saciados com as migalhas dos filhos que deixam cair ao chão. E não é verdade que muitos do povo de Israel não acolheram o Senhor? A luz que brilhava nas trevas, aqueles que andavam nas trevas, viu uma grande luz. Nós que também caminhamos nas trevas deste mundo, e somos atingidos de todos os lados, porém não vencidos,
que consigamos também ser reanimados, reacendidos pela chama do Espírito, para que assim sejamos encontrados fiéis também na velhice, também no fim das nossas vidas, para que consigamos ser convidados pelo Senhor no último dia. Vinde, benditos de meu Pai, vinde cear comigo, sentar-se comigo no banquete da vida. Que a bem-aventurada Virgem Maria, São José, que receberam o pão em suas mãos e que derramam abundantes migalhas sobre as nossas vidas, que também nos ajuda a sermos saciados pela Eucaristia, pelo pão da palavra, interceda por nós e nos alcance esta graça. Hoje nós celebramos Santa Baquita. Santa Baquita era uma mocinha ainda, adolescente, no Sudão, na África, e ela foi capturada como escrava e vendida, passou pela mão de muitos senhores, de muitas pessoas, até que ela foi comprada pelo cônsul da Itália, que estava no Sudão, e deu a carta de liberdade a ela e levou ela para a Itália. Depois então ela foi catequizada, foi evangelizada, decidiu ser freira e entrou para a ordem das Canossianas. E inclusive, se você olhar as imagens dela, ela sempre vai estar de hábito, né, com aquele tipo uns rolinhos assim na cabeça, né, que é muito característico das Canossianas, do hábito das Canossianas. E certa vez perguntaram para ela, Josefina, que era o nome que ela acolheu como freira, né? Josefina Baquita. Josefina, se você encontrasse aqueles homens que te arrancaram da sua família, que te bateram, e ela uma vez mostrou as costas toda ferida, né? Toda cheia de ranhuras, cheia de cicatrizes, de tanto que ela apanhou na vida toda, né? Se você encontrasse essas pessoas tão más, que fizeram tão mal para você, que te arrancou da família, que fez tudo isso contigo, o que você faria? Qual seria a sua reação? E ela disse que beijaria a mão de cada um deles, porque foi por causa deles que ela teve a chance de conhecer Jesus. É óbvio que ela não estava aqui elogiando o ato, a prática, né, da escravidão, mas foi só por causa destas realidades que de alguma forma conduziram até Jesus. Como nós dizemos, né, e o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que há caminhos que somente Deus conhece para que nós façamos este encontro com Ele. Às vezes, este caminho é doloroso, é difícil, é muito semelhante ao subida ao Calvário, mas certamente nos levará à ressurreição. Tenhamos esta certeza de que, apesar de termos situações muito difíceis, de grande sofrimento, de muita semelhança ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sabermos de que esta forma de subida ao Calvário nos levará sempre à ressurreição, à união completa, perfeita com nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Josefina Baquita interceda por nós. Eu recomendo, inclusive, se conseguirem, né, assistirem o filme que é dedicado a Santa Josefina Baquita, a quem hoje nós celebramos. Que ela interceda por nós e nos alcance a graça de compreendermos os sofrimentos, as dificuldades, as intempéries desta vida, para sermos cada vez mais fiéis a Deus, amá-lo sobre todas as coisas e termos um coração indivisível, que consigamos amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos ensinou. Num breve momento de silêncio, permitamos que esta palavra ecoe em nossos corações.